Ó pessoal, cá estamos nós. Pois é, mais um dia de treino. Estou cansado, treino um pouco mais cedo hoje. Tem algumas coisinhas para fazer mais tarde. E tem dias, eu não sei se vocês são assim, tem dias que quando está muito quente, e esses últimos dias tem sido mais ou menos isso, eu gosto de água com gás, né? Eu uso a São Lourenço, não é porque eu recebo deles. Eu uso a São Lourenço pelo seguinte: a gaseificação dela é mais natural. E as gaseificadas naturalmente são as que eu prefiro melhor. E eu também tenho aqui Albu Pure. Pois é, a super albumina que eu tenho testado. Os sabores são tudo legais. Eu estou tomando ela. E eu misturo com leite. Na realidade, isso aqui está com iogurte também. Eu falei para vocês a importância, na minha opinião, do iogurte na sua flora intestinal. Vou dar só mais uma explicadinha para vocês. Pense no seguinte, ok? A sua flora intestinal é responsável pela absorção dos nutrientes que você ingere. Pois é. E eu me lembro, eu estava sentado com o Ronnie Coleman um dia. Ele estava mais ou menos assim, do meu lado. A gente estava batendo um papo. E ele começou a comer. Ele estava com um prato na frente dele. O prato tinha arroz branco, pois é, e filé mignon. E a gente estava conversando e olhando para ele. E para quem conheceu o Ronnie naquela época, hoje ele ainda tem umas veias que a gente chama de sinistras, né? Mas naquela época, em que ele competia, ganhou o Mr. Olímpia, às vezes não eram sinistras, elas eram sinistras, né? Essa veia aqui dele era assim. E ela estava quietinha lá no canto dela e ele começou a comer. E eu prestando atenção, né? Já tinha visto o fenômeno antes. E passado um certo tempo, você via que tudo começou a mudar. Você via que o corpo estava absorvendo os nutrientes, os carboidratos rápidos do arroz. A flora intestinal dele sempre mantida perfeitamente, com os segredos que ele tem até hoje, né? Mas os segredos, um dos nossos segredos aqui, obviamente, é o iogurte. E você precisa de uma flora intestinal em ordem para absorver os nutrientes que você ingere, mesmo que sejam suplementos que você toma, tá? Bom, seguindo em frente, uma coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte: às vezes eu posto, né, a resposta de alguém no YouTube, no Face, e eu faço isso quando eu acho que a resposta, ou seja, que a pergunta em si que foi feita para mim, ou seja, que a conotação ou o tom da pergunta que foi feita para mim era de alguma forma ou ignorante, ou mal educada, ou de uma certa forma insultante. Não que eu me importe, não me importa, porque a gente está ao público aqui para vocês, a gente expõe a vida e a gente está sujeito aos haters. Não é isso. A razão que eu faço isso é para mostrar para vocês, ok? Como vocês são especiais aqui em Anabolismo Constante. Tanto no YouTube, quanto no Face, no Insta e agora no Twitter. Por que vocês são especiais? Porque vocês entendem aquilo que eu digo. Muita gente, não entende, por incrível que pareça. Eles acham aquilo que eu estou falando é algum tipo de benefício para mim, alguma coisa que eu estou beneficiando quando eu falo para vocês a verdade, entende? E eu acho que tem servido para nós, primeiro para nos divertirmos um pouco, porque nós merecemos, e segundo, para mostrar para todos nós aqui quão especial é o nosso grupo de anabolismo constante. Vocês que estão aqui são especiais, parabéns. Parabéns. Quanto mais a gente lida com o povo aí fora, mais a gente nota que vocês aqui são especiais. E cada vez mais, porque eu vejo pessoas que começaram com anabolismo constante 6 meses, 8 meses atrás, no YouTube, no Face, e eles hoje estão postando respostas que fazem sentido, fundamentadas em estudos que eu postei. E eu vou pedir para vocês o seguinte: se você tiver dúvida na sua resposta, para um colega seu, que porventura está iniciando no sistema, não dê a resposta, a não ser que seja em linha com aquilo que eu acredito, porque senão eu vou ter que ir lá e desfazer a sua resposta,
Beleza? E seguindo nessa linha, não é? Nós vamos falar um pouco sobre, não é, a proteína, mais uma vez. Por quê? Nós temos um problema sério quando você está tentando ganhar massa muscular. E esse problema sério é o seguinte: nós precisamos de calorias. E para ganhar essa massa muscular, temos que ter calorias acima de uma certa, né, um certo gasto, que é o nosso gasto diário. Ok? O problema é que, se você não ingerir calorias o suficiente, você vai ter problemas de crescimento. No entanto, a composição dessas calorias também é importante, vou explicar para você por quê. Se você não bate a sua carga proteica, você vai ficar com um déficit proteico e um superávit, digamos assim, de carboidratos, geralmente, que o povo corre com medo de gordura. Então, o que acontece? Você, de alguma forma, não é, tem que gerenciar isso. Não adianta você falar assim, mas é porque é muita proteína. Não, veja bem, pense bem. O que você vai fazer? Vamos supor que você precisa de 5.000 calorias. Desculpa, vamos como ideia. Você vai comer 100 gramas de proteína e o resto de carboidrato e gordura? Você já parou para pensar sobre isso? Uma outra coisa. Quando você não bate a sua carga proteica, e a proteína tem BCA, glutamina, natural, né? Você está deixando de consumir isso aí. E o BCA da natureza, a glutamina da natureza, a sequência de aminoácidos da natureza disponíveis na sua alimentação, na carne, ovos, frango, leite, iogurte, kefir, etc, aveia, ela é feita para ajudar você a crescer, a reparar os danos que você causou ao seu corpo quando você treina. Então o que acontece? Se você falta com a sua proteína, de alguma forma você tem que compensar as calorias. O que você vai fazer? Comer batatinha frita e chocolate? Porque o que acontece? Você precisa da carga proteica. Uma outra coisa, eu postei 2 dias atrás, vou pôr aqui de novo o link, 2 estudos, vou pôr o link para o vídeo, tá? Mostrando que o leite, famoso leite, ok? Quando acompanhado de um pão branco, esse foi o teste, pão branco, altamente glicêmico, tá? Ajudou a balancear o teor glicêmico do pão branco. O que quer dizer? Que você, se adicionar leite à sua alimentação, mesmo que com mais carbo, você vai ter um ingrediente ajudando a contrabalancear o índice glicêmico dessa refeição, ok? Então, mais uma vez, voltando aqui sobre carga proteica, você tem que pensar no seguinte: o que causa diabetes? Consumo exagerado, contínuo, constante de carboidratos que não são bons para você. Você precisa correr do carboidrato? Não. Mas você certamente, na minha opinião, não sou nutricionista médico, não pode correr da proteína. Beleza? Então fica aqui a dica. Por que fica a dica? Porque tem um monte de estudo que eu já postei aqui os vídeos e tem muita gente que não está vendo o vídeo. Só vem aqui ver o que eu falo, deixa por isso e não vai aprender o resto. O resto é importante. Você tem que aprender a fazer tudo isso sozinho. Beleza? Galera, fica aqui a dica, mais uma para vocês sobre a importância da proteína na alimentação e no seu programa de treinamento. Não escute por aí povo dizendo que você não precisa de carga proteica, que 2 graminhas vai dar certo. Pelo menos na minha opinião pessoal, não sou nutricionista nem médico. Não me escute eles. Apesar que tem muitos cientistas por aí dizendo 3 a 4. Tá bom? Galera, fiquem com Deus. Mais tarde a gente volta. We're here just for you. Estamos aqui só para você. Rich Villa Team 1,77 ao dia, muito importante, ok? Promoções de nutracêuticos estão aqui. Crea Power, 4 em 1. Pega de 15, recebe de 60, fantástico. Manda um e-mail, tá aqui o link. Fiquem com Deus. Peace.